pelo que eu estudei da família ali, é só um. Boa tarde a todos que estão assistindo esse webinar hoje. Meu nome é Rafael Naide, hoje eu faço parte do time de pré-vendas aqui, na coordenação da equipe de pré-vendas e engenharia de vendas. Então, eu trabalho aqui em ajudar vocês nos projetos e dúvidas dos nossos equipamentos, toda vez que vocês quiserem desenvolver um projeto novo, fazer alguma coisa usando os equipamentos da Comp, pode contar com nossa equipe aqui para ajudar, trazendo solução aí do melhor projeto. Traz o problema que vocês têm no cliente de vocês, que a gente dá um jeito de chegar na melhor solução aí com custo-benefício bacana para todos os projetos. Bom, vamos lá. A proposta aqui é a gente falar um pouco do mercado corporativo, né, de soluções aí de telefonia para o mercado corporativo. E dos produtos aí, das soluções que está crescendo bastante, é a solução de PBX em nuvem. Um PBX virtual e vários clientes, várias instâncias de PBX ali, os clientes plugados em cima desse PBX. E, então, é geralmente instalado em qualquer ambiente desse virtualizado aí, Google Cloud, Azure, ou algum ambiente próprio de provedores. E gerenciado, mantido, armazenado ali na internet, vem um sistema em nuvem. Esse sistema acaba gerando algumas vantagens para quem está desenvolvendo e até para o cliente final, por conta de você poder ter vários cenários plugados no mesmo PBX. Então, você pode ter cenários de gateways de PBX IP já, alguém que tem um Asterisk, um Free Switch, alguma solução lá no escritório já, que tem uma solução um pouco mais nova, mas que deseja jogar isso para a nuvem até para poder comunicar com outras filiais, com outros escritórios, usuários direto remotos de aparelhos IP, que você pode entregar, em alguns casos de operadora, que já entregam o aparelho IP incomodado, vendendo um minuto, cobra uma franquia lá, R$ 49,90 para falar local, alguma coisa interurbana também, plugar direto no PBX. Então, você pode instanciar vários PBX ali, dividindo esse sistema, além de fazer o roteamento para outras operadoras, né, entre operadoras VoIP e operadora fixa também, usando a estrutura local, se for exclusivo do cliente, para ele fazer uma chamada, por exemplo, se ele tem uma filial em DDD 11 e outra filial no DDD 21, cada vez que um precisar ligar para um número local dessa cidade, fazer a comunicação entre a rede. Isso gera facilidade, mas também gera alguns problemas de segurança na rede, porque você acaba tendo que estar com esse PBX aberto para o mundo. Então, é claro que a maioria dos PBX tem algum sistema de segurança ali, alguma coisa que faça essa proteção, mas acaba ficando suscetível a ataques. E os ataques podem até atrapalhar a comunicação do próprio PBX. Um ataque de negação de serviço, alguma coisa do tipo, pode deixar até a comunicação entre ramais fora do ar. Então, esse sistema de fraudes, de ameaças ao PBX-IP, ao PBX-VoIP, sempre foi uma realidade e agora está bem forte, porque as empresas continuam, quanto mais PBX você coloca na rede, quanto mais PBX exposto, mais tentativa de ataque você vai ter, mais tentativa de invasão para poder até usar seu roteamento, usar alguma coisa do tipo, está acontecendo. Eu esse dia tá fazendo parte, observando alguns grupos de discussão, algumas vezes tem empresas que vendem ataque de negação de serviço, não empresas, né? Tem pessoas aí mal intencionadas que vendem o ataque de negação para ou atrapalhar um concorrente ou até tentar fazer algum teste na rede para ver se consegue fazer uma evasão. Então, tá bem, não sei se tipo de fraude. Então, algumas coisas, alguns tipos de tentativa que podem ter, né? Fraude VoIP, captura de números ali na URA, sequestro de chamadas, até escuta, alguma captura de pacotes, algum tipo desse tipo de ataque. E também as portas do CIP, as portas da voz, acaba sendo uma porta de invasão também para outros ataques na rede, né?
através do PBX, através de seu PBX estiver dentro da tua estrutura, você pode sofrer uma invasão que pode até afetar até em dados, em segurança de rede, da tua rede de dados também, né? Então, você acaba ficando suscetível também a tipo de ataques desse tipo. Os custos com invasão de segurança e em questões de prejuízo, né? Isso é uma fonte internacional, mas que pode se aplicar no Brasil também, que gira em torno de 11,7 bilhões de dólares aí com custo de ataque SIP, né? Invasão para uso da tua telefonia. Então, invadem tua rede, pegam as tuas contas VoIP da tua operadora. Se você não tiver nenhum tipo de limite de crédito, alguma coisa assim, as chamadas vão ser encaminhadas e geralmente para números internacionais, destinos bem caros, ou algum tipo de fraude de fomento de tráfego, alguma coisa do tipo. Então, proteger a rede, foi por isso que eu coloquei aquele desenho do SBC ali, chega a ser um ponto de essencial também para você manter a tua operação funcionando. A Compo também tem um SBC, tanto em toda a nossa linha de gateways, tanto na linha de gateways maiores quanto na linha de gateways menores. Então você consegue, além de ter a capacidade de rotear a chamada entre as redes VoIP, você consegue também ter a proteção da rede. Uma das funcionalidades muito importantes, falando agora de coisa boa também, de ataque de fraude, mas uma das muitas funcionalidades que a gente tem é o tratamento da parte de NAT também. Então, e também do transcode, né? Então, se você está atrás, se teu cliente está atrás de uma rede com NAT, uma rede com IP não válido, ou qualquer rede desse tipo, você consegue ter o acesso, você consegue fazer que a voz passe usando essa travessia de NAT dos SBC. Então, não importa se teu cliente está usando um softphone, por exemplo, ou no próprio celular, ou em algum café, algum serviço numa rede que não seja uma rede corporativa. Você consegue fazer a comunicação fluir ali usando as funcionalidades do SBC, que também podem ter uma funcionalidade de registro. Então, você não vai registrar o teu usuário do teu cliente, não vai estar registrado diretamente no PBX, ele vai estar registrado no SBC, que vai repassar esse registro para o PBX. Então, não importa em que tipo de rede que ele está, se é seguro ou não, você consegue garantir o registro no SBC sem deixar o seu PBX exposto, garantir a voz passar de ponta a ponta com os recursos de travessia de NAT e outras coisas, e o codec também para economizar a banda lá, você consegue usar um G729 passando e usando o G711 em rede interna, por exemplo, com todas essas funcionalidades. Isso é alguma coisa, uma das funcionalidades, né? Eu coloquei aqui alguma parte de segurança que são importantes para qualquer SBC. Então, se você tem um PBX que precisa ter acesso externo, o SBC se torna uma ferramenta essencial para esse teu PBX. Você não pode deixar de usar o SBC, porque você vai ficar mais tranquilo também, mesmo se for uma tentativa de negação de serviço, o próprio SBC vai barrar isso. Então você vai ter a tua máquina sempre tranquila, até no caso do teu PBX estar dentro de um escritório também, utilizando recursos ali, tendo ramais internos, você consegue proteger isso até para manter a comunicação interna ali da tua empresa, mesmo com as outras pessoas de fora acessando, se acontecer alguma coisa. Então, todas aquelas funcionalidades de segurança, acesso à interface, proteção contra pacote mal formado, você pode alterar os cabeçalhos IP, encaminhar, receber, fazer formatar os cabeçalhos, né, fazer uma normatização, deixar tudo padronizado para dentro da tua rede, até para que se vier alguma coisa diferente daquilo, você vai saber que pode ser alguma coisa errada, né, porque está diferente daquele padrão que você está acostumado a receber, então você pode barrar isso. E otimizando sempre o uso da banda, em caso de você estar usando um PBX desses, um sistema desse de nuvem aí, que te cobram sobre banda e sobre demanda de uso. Então, rotear chamadas também, né? É um recurso bem importante para você poder deixar o teu PBX leve para poder cuidar da parte que mais interessa para ele, que é administrar os ramais. Caixa postal, uso do ramal, direcionamento lá na parte da classe 5 ali, da qualidade de serviço do PBX, e deixa o roteamento, a inteligência do roteamento para o SBC. Ele recebe aquele número e ele direciona para a melhor rota, ou para a rota que está com melhor qualidade, ou procurar algum outro gateway, por exemplo, algum gateway na rede GSM, alguma outra coisa que você tenha no
na tua rede além do próprio PABX, né? Além de receber o controle de todas as chamadas de quem está fora da rede, um usuário remoto. Então, o SBC também dispensa o uso de VPNs, por exemplo. Você pode ter o registro direto no teu SBC para poder fazer a comunicação com o PBX. Eu uso bastante isso quando eu estou no celular, porque às vezes mudava de rede e a VPN do celular acabava caindo. Então, eu registrado ali com o meu softphone direto no SBC, eu não corro risco, eu mudo a rede, mudo o IP, e eu continuo fazendo o registro ali cada vez que altera alguma coisa, que eu saio da rede, que eu volto, eu continuo com a minha comunicação sem precisar ter que startando a VPN, então a comunicação para mim continua fluindo perfeitamente. Algumas features nativas ali do nosso, né, falando um pouco da nossa linha agora, a interface web bem tranquila de se configurar, um treinamento de um dia aí, você consegue já fazer bastante coisa sozinho no próprio SBC. O bridge de chamadas ali, se você quiser só rotear o teu SBC, usar ele só para fazer roteamento, você consegue fazer um bridge também para aumentar a capacidade de chamadas. Criptografia nos canais, inclusive, e você pode ter uma criptografia que você pode garantir que a chamada só seja feita se estiver criptografada de ponta a ponta. Então, se os dois aparelhos na ponta tiver criptografia, você vai conseguir fazer essa chamada. Se não te interessar fazer a chamada que não seja criptografada, você consegue também através dessa funcionalidade. Nós temos aqui na rede uma pergunta de um participante, que ele diz: consigo migrar um tronco E1 e SDN R2 para a nuvem sem estar com perfil de SIP? Sim, eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Você até consegue usando um gateway, por exemplo. Você vai precisar de qualquer jeito converter esse tronco E1 ele, né? Mas você pode, por exemplo, naquele desenho lá, posso até voltar aqui no primeiro desenho, nesse cenário aqui, eu incluo você tem aqui uma operadora de telefonia com E1 e o gatewayzinho fazendo papel, fazendo o tronco SIP aqui no próprio PBX IP do cliente, mas você poderia fazer a ligação direto pro equipamento, fazendo essa conversão ali. Isso acontece bastante enquanto as empresas não, você solicita a mudança para tronco SIP, e a empresa demora um tempo para te entregar o serviço em tronco SIP, ou você mudou de endereço, por exemplo, e ela tem que ativar esse E1 em outra localidade. Isso já acontece bastante, de você ter que colocar o equipamento lá recebendo esse tronco E1, direcionando via SIP para o teu PABX, e isso passando pelo SBC ali para garantir a segurança também. Você consegue sim. Depois posso até passar alguns desenhos aí, alguma coisa que a gente tem aqui exatamente usando o MG, ou você consegue fazer. Então vamos chegar aí nessa parte da pergunta que foi assim: como manter o legado de telefonia do cliente? Então, se eu quero migrar tudo para a nuvem, mas meu cliente tem lá uma linha de 200 anos que está com o número, todo mundo conhece aquele número, ele não está conseguindo fazer a portabilidade, ou ele tem medo de fazer a portabilidade e perder, acontecer alguma coisa com aquele número, você precisa manter esse número de alguma forma. Ou ele tem alguns troncos de GSM, algum tipo de comunicação que ele já está acostumado a fazer, como é que eu mantenho esse legado? Então, aí é que a gente entra na parte dos Media Gateways. Não desanime do projeto de nuvem. Você consegue levar tudo para a nuvem usando gateways para poder converter qualquer interface lá da ponta para o mundo SIP, para o teu PBX, e já garantido alguma segurança. Mesmo que você, eu não tenho um SBC na principal aqui, eu não tenho agora, ou a minha estrutura não permite que eu instale um SBC. Você consegue fazer a ativação desse tronco usando o gateway para fazer isso, e já com segurança também na ponta, porque o gateway tem, além de permitir a conversão, ele também tem recursos de SBC ali. Então, vou falar um pouquinho rapidamente aqui de cada um, porque eu vou me atentar mais a cenários, né? Então, eu deixei agora, os próximos slides, uma sequência de desenhos aí de modelos de aplicação que você pode usar cada gateway para a gente poder debater um pouco cada cenário. Então, o MG modular 300, modular mesmo, então ele tem 3 slots ali que você pode usar qualquer interface de telefonia, então FXS, FXO, para tronco, analógico, GSM, E1, o que você precisar, você consegue colocar nele. Então, você pode chegar com ele com um E1 e 4 FXO e manter todo o legado de telefonia analógico lá do teu cliente. Ele é modular, então você pode ter base e módulos espalhados. Se você precisar substituir um módulo, você consegue.
A linha UMG Server, que eu vou detalhar também mais abaixo ali depois dos desenhos. O MG 104, 102 e o 100, que são um para SIP, mas cada um com algumas funcionalidades diferentes, um pouquinho diferentes. Então, o 100 e o 102 bem parecidos ali, converter SIP para E1 bem simples, custo legal, bacana para projetos desse tipo aí que você só precisa transportar esse E1 ou manter o legado lá com o PBX na nuvem. Você está lá no rack cheio de equipamento, você pode tirar tudo, deixar só um gatewayzinho desse lá fazendo a conversão do E1 e o resto espalhado aí, aparelho IP, todo mundo registrado no PBX da nuvem. O 102, ele é basicamente a mesma função, mas ele tem duas interfaces de rede, então você consegue manter a comunicação ali você não precisa, em caso de manutenção, você não precisa tirar o equipamento da rede, você consegue manter essa comunicação mesmo com o equipamento conectado. E o 104 com 4 interfaces de rede com suporte ao USB-C para você poder especificar cada porta de rede para uma operadora VoIP, por exemplo. Usando os recursos de USB-C, você conseguiria chegar com cada operador ali. Você contratou mais uma operadora, pluga aqui nessa porta que eu vou fazer a configuração. E o FXS 240, 24 portas analógicas, que surpreendentemente aí tem tido uma grande procura no mercado para substituir, não manter o legado de telefonia, cabeamento e os aparelhos analógicos nas pontas, em algumas plantas de fábrica, de universidades, que tem que manter aquela estrutura analógica ali, que já tem equipe de suporte para isso, mas usando a PBX, a telefonia em nuvem também, convertendo para SIP. Toda a linha de gateways, uma interface web bem tranquila também, de configuração, bem simples. Para quem já está acostumado a configurar gateway, é bem fácil. A linha 100, então, que não depende muito de roteamento, é uma coisa bem mais simples. Você pegar tudo que vem do E1, converter, mandar tudo para o SIP, ou pegar tudo para o SIP e mandar para o E1. É uma configuração bem tranquila. Um design um pouco diferente para quem já está acostumado com os equipamentos da Compa, ele em EBS, alguma coisa assim. Então, ele é um design bem diferente para marcar bem o produto. Sinalizações ali, R2 e SDN, SIP, isso é uma dúvida que aparece muito aqui para a gente, uma pergunta também, mas se eu tenho equipamento que é R2, eu tenho equipamento que é SDN, não importa. Interface web, a configuração bem simples, só substituir ali, pode ser até tentativa e erro. Outro recurso legal também é esse CDR personalizável, caso você tenha algum sistema de bilhetagem ou tarifação antigo que queira manter, você consegue adaptar o CDR do equipamento para os campos do seu tarifador ou bilhetador lá que você tem. Então, você consegue alterar os campos do CDR que o gateway vai gerar para poder ficar o mais próximo possível do que o teu sistema precisa para ler esse CDR. Então, alguns cenários de aplicação aqui que eu vou tocar. O cenário bem simples, foi aquele que a gente estava conversando agora, do MG100. Então, é da operadora, tronco PBX-IP. Esse PBX-IP pode estar local, esse PBX pode estar na nuvem, não importa. Onde você precisar transformar esse E1 para SIP, você usa o MG100. Muito usado também em transporte de E1. Nesse caso, por exemplo, tem fazendas, Mato Grosso, que eu já visitei algumas assim, que os caras têm eles têm um PBX enorme na fazenda, porque tem vários galpões e várias casas também espalhadas, mas eles não têm a telefonia local ali. Então, um provedor de internet que consegue levar um link de internet para esse local, ele consegue transportar, ele instala o E1 na cidade, transporta com MG, não precisa nem ter um PBX no meio do caminho, é só converter de um lado para o outro e ligar no PBX lá na outra ponta para receber esse E1. Que é esse caso desse modelo aqui, né, que é um modelo muito usado no meio corporativo, que as operadoras de telefonia IP chegam com um SIP e precisa entroncar num PBX tradicional do cliente, que tem uma porta E1 vaga lá. Esse cara também, você consegue fazer isso e vender a tua telefonia, ou apenas fazer a integração ali, né? Ele vai continuar com aquele PBX, por exemplo, para manter o legado. E você está instalando um outro PBX IP para poder dar mais algumas funcionalidades ou fazer ampliação, por exemplo. Então, você consegue fazer a integração dos dois usando o gateway para poder converter ali o que vier do PBX tradicional, jogar para o SIP e fazer a comunicação com os aparelhos IP que estão na rede nova ali,
da ampliação ou da migração que você está fazendo, né? Às vezes o impacto de você substituir todo o PABX legado é muito grande. Então, se você conseguir ir fazendo isso aos poucos, você consegue até convencer, viabilizar mais a mudança, né? Aquele PABX que custou uma grana lá no passado não é jogado fora de uma forma tão bruta, você consegue viabilizar mais o projeto. Usando agora o MG104, como eu falei, que ele tem 4 portas de rede, né? Você consegue dedicar as portas para cada operadora VoIP. Então, você consegue fazer ali portas dedicadas para cada operadora, fica facilitando a instalação ali na hora e o controle também. Você não precisa ficar usando a infraestrutura de rede do seu cliente para colocar várias operadoras ou até para direcionar essa chamada para backups, alguma coisa do tipo que você precisar. Esse aqui sendo usado e o 104 sendo usado com os recursos de SBC também, fazendo chamadas, não só recebendo e convertendo para o SIP, mas também fazendo chamadas SIP-SIP entre as unidades. Você poderia ter várias unidades penduradas aqui, direcionando essas chamadas via SIP. É um gateway pequeno, claro, 30 canais ali, conforme você for colocando recursos de SPC, você vai perdendo a quantidade de chamadas no E1, mas, digamos assim, umas 20 chamadas, umas 30 chamadas, um cliente que tem essa capacidade, que 30 chamadas simultâneas já é uma quantidade bem grande. E o FXS 240 convertendo para ramais analógicos. Então, vai trocar o PBX antigo, mas quer manter a infraestrutura de ramais e toda a tecnologia, você consegue manter o parque antigo. Acontece muito em escritórios que tem dificuldade em cabeamento, ou órgãos públicos aí que não tem cabo de rede para todos os pontos, mas você precisa chegar com o ramal, você consegue fazer. E em alguns casos também que tem lugares que a gente pega isso em fábrica, que tem muitos escritórios espalhados pela planta fabril, né? Pontos de telefonia espalhados que precisam de um aparelho, mas não tem a infraestrutura de rede chegando lá na ponta. Como esse cara é bem parrudo, ele usa a nossa interface do FXS, que já vem herdada do ZBS, então você consegue ter uma distância grande para poder chegar nesses ramais e colocar um ramal aqui de externa, por exemplo, algum totem, alguma coisa pendurado no FXS. E o modular, que, como eu falei, você consegue integrar E1, FXO, linhas analógicas, consegue ter um chip GSM, consegue ter um GSM ali plugado nele também para poder manter algum recurso de sobrevivência sem precisar usar o recurso de sobrevivência que eu já vou falar. Então, se, por exemplo, você está com um E1 lá e você tem 2 GSM, então o E1 caiu, a operadora parou de te entregar, você consegue rotear essas chamadas pelo tronco GSM, pelo menos a comunicação não vai terminar completamente. Você não vai ficar sem comunicação no teu dispositivo. Então, mesmo que seja um aparelho IP plugado na rede, você consegue manter a comunicação se o teu PBX cair e se alguma interface qualquer dessa aqui também cair. O modular, como eu falei, ele tem 3 slots, você consegue combinar qualquer interface nossa de telefonia. Então, é um GSM, FXO, FXS, o que você tiver. Limitação desse carinha são 46 canais, mas 46 chamadas simultâneas já é um gatewayzinho, não posso dizer nem de pequeno porte, porque você já consegue atender um escritório grande aí com essa quantidade de equipamentos. A comp aqui, por exemplo, é toda pendurada em cima de um carinha desse. O MG Server, por que o MG Server? E por que eu estou falando do MG Server nessa linha de produtos para o mercado corporativo? O MG Server, ele permite que você, além de ter um gateway aqui modular, nos 3 slots, que você pode colocar qualquer interface nossa, é o mesmo MG300 dentro de um appliance, ele também tem uma placa-mãe que você consegue instalar a tua aplicação ali dentro. Então, não importa que tipo de aplicação você trabalha com o Asterisk, você trabalha com Unify, você trabalha com 3CX, você consegue embarcar a tua aplicação aqui dentro e fazer a comunicação dessa tua aplicação com o gateway por conta de você falar SIP com o gateway que está aqui. Então, você entrega um appliance, entrega um produto inteiro para o teu cliente, esse produto pode estar com a marca aqui da tua empresa na frente, você está levando o teu produto, teu PBX, para o teu cliente, uma solução completa também com o gateway. Instalando a aplicação e fazendo toda a parte de roteamento no gateway.
Então, o mesmo modelo ali do modular, mas usando o server com a aplicação embarcada. Então, mas e aonde que entra isso no PBX na nuvem? Mesmo que você tenha o PBX na nuvem, você pode manter uma segurança local, uma sobrevivência local, alguma coisa local. Eu já vi projetos que o grosso do PBX está na nuvem, toda a parte de roteamento, da inteligência, todos os a mais, é tudo cadastrado num serviço que está na nuvem, e quando ele encaixa esse appliance na rede, ele recebe todas as configurações do PBX na nuvem e começa a comunicar lá. Então, toda a bilhetagem, todo o roteamento, toda a telefonia feita no PBX está na nuvem, mas se acontecer alguma coisa com esse PBX, localmente ele assume, ele vai continuar funcionando, trabalhando ali 100% dedicado ali com todos os ramais, recebendo os links e fazendo roteamento quando a nuvem cair. Além de você poder usar também os recursos de sobrevivência da nossa linha de gateways, que também está embarcado ali no próprio MG. O MG Modular Pro é um gateway um pouco mais parrudo para soluções um pouco mais completas, maiores. Ele tem os mesmos 3 slots ali para você usar, a mesma interface do MG, mas ele conta também com fonte redundante, hot swap, então você pode substituir ali, se precisar, pode ligar em 2 redes diferentes de energia, e ele tem um processador um pouco mais parrudo aí para você poder instalar aplicações de maior porte. Nós temos uma pergunta aqui na rede de um participante perguntando se precisa de licenciamento para o appliance, o MG Server. Não, na verdade a comp vende o appliance vazio, zerado, sem nada. Você instala a tua aplicação ali, aí a aplicação vai depender de licenciamento ou não, né? Então, se você estiver usando uma aplicação asterisco, alguma coisa do tipo, não precisa, mas se for usar um 3CX, um Unify, aí é o licenciamento de quem está fazendo o software. A ideia da comp é disponibilizar o hardware. Então, o nosso negócio é hardware. A gente tem o hardware para fazer qualquer interface de telefonia e para você instalar a tua aplicação ali. Nosso negócio é manter essa comunicação mesmo sendo o USB-C virtual ali, a gente tem a inteligência da telecom de roteamento, mas a gente fica preso a essa parte do hardware. O sistema que roda é você que escolhe, você que pode usar o que você já está mais acostumado. Tô só voltando à descrição aqui, esse cara é um pouco maior, né? Então ele pode ser um i7 aqui com 16 GB de memória. Então, além de você conseguir instalar uma aplicação de PBX, eu já vi caso de ter um PBX e ter uma solução de firewall embarcada junto com virtualizado ali, ou até alguma outra aplicação de rede também, além de você ter o gateway e o appliance com a tua marca, com tudo que você pode levantar. Umas funcionalidades chave aqui que eu separei para a linha UMG, que é o quê? Zero Touch Provision, como é que funciona? É um sistema de provisionamento remoto para os gateways. Então, imagina que você tenha muitos gateways, você tem uma rede grande com gateway espalhado, ou que a tua base está em alguma cidade, você tenha clientes no Brasil inteiro, ou até fora do Brasil, que você precisa só encaminhar o equipamento e não tem ninguém para configurar, ou a pessoa que está na ponta, conhecimento básico lá para poder fazer a ativação. Como é que funciona? Ele já vai sair apontado para o servidor, já vai sair da comp de fábrica aqui com essa conexão, que você pode usar ou não, você decide, e você mandou o equipamento, chega lá, plugou, pegou um DHCP, vai ter uma porta exclusiva para isso, ele plugou naquela porta, recebeu a rede, comunica com o servidor de provisionamento e baixa a configuração. Então, melhora a velocidade nas atualizações, na configuração de novos roteamentos, de novos clientes, o que você precisar colocar aqui, você consegue fazer através do provisionamento com esse Zero Touch, essa funcionalidade. Se você usar o Insight da Comp também, você consegue usar em conjunto com o Insight para poder fazer essa configuração. O Insight a gente vai fazer um outro webinar aí para falar só dele, porque tem tanta funcionalidade que eu precisaria de mais de 1 hora para poder conseguir descrever ele todo. É um aplicativo de callback que você instala no teu smartphone e você vai conseguir fazer o gateway discar para você. Então, se você tem equipe na rua que você queira manter o contato ou manter o controle das chamadas dele, você consegue fazer via gateway essa chamada. Ele precisa discar para algum número específico, ele usa o aplicativo para discar.
o aplicativo comunica com o gateway e faz as duas pernas da chamada. Então, você mantém a comunicação, mantém o controle interno, ou funcionários até que usam o próprio dispositivo na empresa, né? Isso está muito, muito comum agora, e de repente ele está usando o chip dele particular ali, não quer gastar o crédito, não quer fazer alguma coisa, você consegue usar essa funcionalidade para manter a comunicação com o funcionário, deixar o funcionário usando o equipamento da empresa sem precisar fazer a gestão de chip, alguma coisa. Você já tentou a gestão de telecom ali no teu gateway, no teu PBX interno. O SRTP também, para manter a segurança ali, né, a criptografia das chamadas. A conferência em ramais FXS também, então se você tem lá os ramais FXS, ele permite que você faça essa conferência. Além do teu PBX ter que permitir também, né, o próprio equipamento consegue fazer essa computação ali dos FXS para fazer essa conferência. Configuração de VPN, mesmo que você, caso você não queira usar os serviços de SBC, as licenças, você pode usar uma VPN. O STUM para fazer a travessia do NAT, importantíssimo em equipamentos que você está espalhando por aí, com várias redes diferentes, com vários serviços de internet diferentes que você não sabe, e a possibilidade de fazer a configuração também ali do NTP nos próprios equipamentos, além das outras funcionalidades. Uma funcionalidade bem bacana, que é a sobrevivência na linha de gateways UMG. Como é que funciona essa sobrevivência? Se você tiver ramais FXS ou alguma coisa do tipo plugada atrás de um MG, você tem outro tipo de sobrevivência também, que é poder direcionar para um tronco E1 GSM que tem aqui. Mas e no caso de usar mais IP? Então, como é que fica se meu PBX na nuvem cair? Perdi a comunicação com o meu PBX, ou a internet caiu, como é que eu faço? O proxy dos aparelhos IP vão estar apontados para o UMG, e em caso de queda do link aqui de internet ou o teu PBX IP na nuvem parar de responder, o MG vai assumir o registro dos dispositivos. Então pode ser porteiro IP que você tem ali para fazer o controle de acesso ali da tua empresa, pode ser os aparelhos IP que estão por trás ali, todos da rede plugados no próprio gateway, ou até ramais analógicos que estão ali na interface. O gateway vai assumir o registro e ele vai manter as funcionalidades básicas. Quais as funcionalidades básicas? Você vai receber chamada, vai conseguir fazer chamada, vai conseguir transferir chamada entre os ramais. Então, você vai fazer um roteamento de sobrevivência, que essa chamada entrou no E1, e normalmente o caminho dela seria ir no PBX IP para poder ver para qual ramal, para qual DDR está direcionado e retornar para o ramal. O próprio gateway vai fazer esse direcionamento para os ramais que você especificou ali em modo de sobrevivência. Então, você vai continuar recebendo chamada, vai continuar fazendo chamada. Você vai garantir que o teu cliente continue a comunicação, mesmo em caso de queda do teu PBX. Isso é um baita de um argumento de venda para quando você está conversando sobre PBX IP e migrando soluções para a nuvem. Porque a primeira pergunta que todos eles fazem é: e se eu ficar sem internet? E se a minha internet cair? E se o PBX parar de responder? Você pode ter redundância de PBX, você pode ter alguma redundância do link, mas mesmo assim você pode ficar sem comunicação. Então, quando você usa esse recurso de sobrevivência, está garantindo que a comunicação do teu cliente continue. Em alguns casos, o usuário não vai nem perceber, porque ele só recebe chamada e faz chamada, para ele vai continuar essa comunicação, a portaria vai continuar funcionando se você tem um dispositivo lá para controlar o acesso, um IPOAL lá pendurado lá de fora, essa comunicação vai continuar funcionando. Você consegue continuar a comunicação, mantendo a comunicação usando esse recurso de sobrevivência. Então, assim, é um recurso muito, muito bom para esse tipo de mercado. Mantendo também a comunicação, a gente tem alguns cases ali de lojas de departamentos que a comunicação de ramais internos é mais importante do que a comunicação externa. Então, o argumento final ali para poder fazer essa migração, tirar todos os PBX analógicos que tinha na loja, é para o cliente que a comunicação ia se manter. Mesmo que o PBX falhasse, que a comunicação na nuvem falhasse, a comunicação entre ramais
continuaria funcionando, porque isso também é uma pergunta que vem bastante, que é se todos os PBX, se todos os ramais estão plugados na nuvem, se a nuvem cair, um ramal não consegue falar com o outro. Mas se você tiver alguma coisa analógica e se você tiver a sobrevivência instalada no equipamento, você consegue manter. Uma plaquinha legal para esse MG300 aqui é a plaquinha de 2 FXS e 2 FXO. Como é que funciona essa plaquinha? Você recebe a linha analógica ali nesse cara, no equipamento. Então, você vai receber a linha analógica aqui e vai sair para o ramal analógico. Em caso de queda de energia, de queda de internet, de qualquer outra falha que esteja incluída na sobrevivência, a porta 1 do FXO vai comutar para a porta 1 do FXS e a porta 2 vai comutar para a porta 2. Então, você vai manter a comunicação ali, mesmo que o teu cliente tenha uma solução analógica. Então, você leva aquela solução assim, aquele escritório longe, que eu tenho só 2 linhas, uma linha, e eu tenho um ramal que precisa manter a comunicação em caso do meu PBX principal falhe. Projetos que eu já vi desse tipo, projetos de centrais de atendimento de 0800 ou atendimento de emergência, falha de comunicação, empresas de energia, que eu já vi isso. Então, cada ponto desse tem um gatewayzinho com um FXS, FXO. Quando o cliente liga, o PBX que está na nuvem recebe aquela chamada e direciona para o ponto de atendimento mais próximo, pelo número do cliente, né? Ele identifica o número do chamador e direciona para o mais próximo. Caso a comunicação não consiga ser feita via SIP, ele direciona para o tronco analógico daquela localidade e a chamada é completada da mesma forma. Então, a comunicação de emergência continua porque você tem a sobrevivência ali do aparelho. Outro caso também bem bacana é de controle de acesso, que tem um porteiro IP plugado na nuvem, em estações remotas, e esse cara está ali com uma linha analógica com GSM. Então, o cara chega na portaria, clicou no botão do porteiro. Se a unidade remota lá, o atendimento remoto que faz a liberação não atender, não conseguir fazer essa comunicação via SIP, ele direciona para o GSM ou para a linha analógica. Então, a comunicação não para. Você está dando uma solução única para o teu cliente, ele não precisa instalar um PBXzinho, ter alguém na localidade para fazer isso. Ele tem uma central de atendimento remota que faz direcionamento, mas com a funcionalidade de sobrevivência e essa plaquinha também analógica ali, também no GSM, você consegue fazer o direcionamento. Ou seja, a nossa proposta é pode jogar teu PBX na nuvem tranquilo, a gente vai tentar fazer o máximo para a comunicação não parar ali no teu cliente, seja pelo tronco analógico, seja pelo E1, seja pela sobrevivência nos aparelhos IP. A gente vai tentar fazer o máximo para a comunicação manter, a gente está sempre tentando, jogando novas features ali no equipamento para manter essa comunicação. Então, decidiu dar o passo de migrar para a nuvem, pode ter a segurança de que você vai ter um serviço que você vai conseguir atender teu cliente com isso, com a sobrevivência. SBC com REST Authorization. O que eu estava falando desse REST Authorization? Aquele sistema que você, em vez de você registrar no próprio PBX do cliente, você está registrando no SBC. Qual a vantagem disso? O SBC só vai passar para o PBX o registro que realmente existe. Você pode usar um servidor LDAP para fazer isso, ou você pode usar o próprio registro do SBC no PBX para fazer essa autenticação. Ele só vai repassar um usuário que realmente existe. Então, se tiver alguma tentativa de invasão, alguma tentativa de negação de serviço, algum pentest ali para fazer registro de ramal, o próprio SBC vai barrar isso, protegendo o teu PBX, mantendo a comunicação. Ele já vai derrubar aquele IP, não vai receber mais nada daquele IP, vai continuar a comunicação sem atrapalhar o funcionamento do PBX. Então, você tem lá os seus ramais externos e você vai comunicar com o teu PBX. A imagem aqui foi de propósito do VSBC, que não só porque a gente pode também instalar o VSBC em qualquer hardware de terceiros ou virtualizado. Você pode ter o nosso hardware, dentro do MG você pode ter o SBC, você pode ter o nosso o KMG 750 SBC, o SBC 90, mas também pode ter ele virtualizado ali na tua rede. Seguindo um pouco aí nessa linha de produtos para o mercado corporativo, eu vou entrar na linha de endpoints.
que a Comp faz também, além de ter toda essa segurança de manter a sobrevivência para poder trazer os equipamentos para você poder trazer o teu PABX para a nuvem, a gente também tem uma linha de produtos que agrega um pouco de valor nesse teu PABX. Então, a gente tem uma linha completa de porteiros IP. Esse cara é um porteiro que ele tem 2 relés ali para acionar até 2 dispositivos, leitor de RFID embutido ou externo para fazer o acesso via tag, via cartão, mas ele é um aparelho IP também. Então, quem vai gerenciar a comunicação desse dispositivo é o teu PBX IP. O mesmo PBX que está lá na nuvem, você pode usar ele para fazer o controle de acesso do teu cliente ou da unidade. Então, condomínios, sites remotos, você tem vários sites espalhados aí que precisa manter a comunicação de controle de acesso, mas não viabiliza ter alguém lá para fazer a abertura, uma linha direta, alguma coisa do tipo, você consegue usar o teu próprio PBX na nuvem para fazer isso, com uma gestão centralizada, com call center de atendimento, uma unidade de atendimento remoto, você consegue liberar através desse equipamento até 2 dispositivos. Então, consegue abrir uma cancela e fechar essa cancela e abrir um portão, acender uma lâmpada, fazer algum tipo de automação ali até, arrisco dizer, usando esse dispositivo. Então, tem modelos com câmera já embutido, você pode usar o modelo com câmera, ele próprio tem uma câmera, mas todos eles têm suporte a vídeo. Então, você consegue fazer uma videochamada quando você associa o IP da câmera IP a ele, e quando dispararem a chamada, ele vai pegar o stream da câmera e vai fazer uma videochamada para qualquer ponto. Então, você consegue ter uma videochamada usando esses dispositivos. Alguns cenários de aplicação ali que eu separei para isso um condomínio, por exemplo, uma casa grande ali com vários pontos, você tem um porteiro ali que você pode ter recebendo a chamada, mas você poderia ter que não ter ninguém e todo o sistema ser feito através de um atendimento remoto, por exemplo. Então, a empresa, depois do horário, se alguém quiser ter acesso à empresa após o horário ou até determinadas salas dentro da empresa, ele vai tentar passar o RFID ali ou vai tentar digitar a senha dele e vai fazer a comunicação com algum ramal que está pré-programado. Lembra que esse cara está plugado no teu PBX. Então, o que você vai fazer com o direcionamento dessa chamada, você que decide. Ele bateu o crachá, tentou entrar fora do horário na empresa, você vai ligar para o supervisor imediato dele, por exemplo, ou para o superior dele ali imediato, para poder fazer a comunicação. Eu recebi aqui um alerta que você está tentando entrar na empresa, o que você precisa? E você pode fazer a liberação dele remotamente. Ou até por questões de segurança. O funcionário, você sabe que ele só pode acessar o site ali até determinado horário, vai que roubaram o tag dele, ou alguma coisa do tipo, você consegue prevenir esse tipo de tentativa de acesso indevido, por exemplo, ali, usando esse sistema e com todos aqueles recursos de sobrevivência embarcados junto no sistema. Além disso, a gente oferece também o kit, que é só a plaquinha. O que é aquele porteiro? Então, aquela cara do porteiro de paywall é isso aqui, ó. Os relés para poder fazer o acionamento de qualquer dispositivo ali, a saída para o alto-falante, e o microfone e as entradas WIGA para você poder receber tag, receber alguma coisa. Então, uma placa dessa pode, e já tem casos embarcadas dentro de totem, de acesso de shopping, de portaria do prédio. Você instalou um PBX no prédio e você tem que ter um sistema de controle de acesso paralelo para fazer todo esse gerenciamento. O teu próprio PBX pode servir de controle de acesso, de sistema de controle de acesso também, porque você tem essa plaquinha e você pode fazer uma interface para fazer cadastro de acessos, por exemplo, de visitantes e liberar ali o tag na hora para o visitante poder acessar o prédio. Então, pode embarcar essa placa aqui no próprio catraca. Já vi a frequência daquele cartão lá do Rio, quem já foi no Rio, já andou de transporte público lá, o Rio Card, a frequência dele pode ser lida ali nesse cartão, por exemplo. Então, o próprio cartão que você tem, o cartão do funcionário de um ônibus lá, para ele usar para pegar um ônibus, ele consegue fazer a validação para entrar na empresa. Então, você pode aproveitar alguma estrutura que já existe, se a frequência for a mesma, ou montar um sistema de controle de acesso. O importante é que você vai estar usando o próprio PBX, que pode estar na nuvem,
que pode estar em outro lugar que não precisa estar exatamente dentro do prédio. Então, a gente tenta, com essa linha de endpoints, levar mais produtos, mais funcionalidade, levar argumentos de venda, na verdade, né, para o teu cliente. O PBX-IP, só por ser PBX-IP, já ficou meio batido, mas porque já está mais firme a tecnologia, já está todo mundo mais acostumado. Mas quando você tem mais equipamentos, mais funcionalidades que você pode agregar ali nesse produto, os argumentos crescem, a tua empresa cresce. Os aparelhos IP, claro, completando a linha toda ali, né, de sistemas, o IPS 200 aqui, que é a porta giga, IPoE. Então, esse cara aqui hoje é um melhor custo-benefício aí com porta giga do mercado, você consegue, tá bem bacana o preço dele. E a linha de custo de PS chão de fábrica aqui. Arrisco dizer agora que no modelo dando uma puxada para o lado comercial, ainda que eu não consegui abandonar completamente, mas para condições especiais de aluguel, esses caras aqui estão com uns valores bem bacanas. Sai um custo de aluguel bem legal aí para viabilizar qualquer projeto de serviço, né? Porque já que você tem um PBX na nuvem, normalmente, alguns casos que eu já vi, é como se fosse um serviço, né? A pessoa aluga o aparelho por um valor fixo, então 25, 30, é claro, dependendo da cidade você não consegue cobrar tanto, mas também o volume de chamadas é menor, então a tua estrutura para atender isso é um pouco menor. Então, o valor fixo por aparelho e todas as funcionalidades embarcadas ali para o aparelho. Faz um contrato mínimo sei lá, 20 aparelhos no PBX e você entrega direto os aparelhos para o seu cliente com toda a garantia em cima, suporte em cima disso aí. Então, é um tipo de abordagem que eu vejo bastante por aí também, usando esses equipamentos. Um modelinho de aplicação aqui bem simples, usando o porteiro e usando os aparelhos, ponto a ponto. Esse cara aqui, por exemplo, não precisa nem de uma comunicação via PBX-IP. Ele pode estar com PBX-IP na nuvem, mas você pode fazer uma programação nas teclas que abordam direto os apartamentos. Então, cada tecla dele vai fazendo uma chamada IP para cada aparelho IP que está dentro de cada residência. Por que eu coloquei esse desenho? Para dizer que as configurações de toda a nossa linha de equipamentos são bem modulares. Então, a gente consegue fazer, como a gente está aqui, a gente é uma empresa, além de um fabricante de hardware, a gente é uma empresa de desenvolvimento também, e a gente gosta de ouvir as solicitações dos clientes. Então, de repente, alguma coisa que você não está vendo na nossa interface, mas que seja uma aplicação bacana para você, aproveita a Futuricom para ir lá e falar com a gente, conversar, chega lá, procura alguém da gente lá, me procura, eu vou estar lá todos os dias, estou com um projeto aqui que precisa de uma certa funcionalidade que eu ainda não vi no Gateway, ou de repente alguma mudança no próprio hardware que viabiliza a gente parar para fazer esse negócio. A gente consegue desenvolver isso, a gente consegue chegar. É claro que às vezes a gente não vai chegar naquele tempo que você precisa, na velocidade que você precisa, mas a gente vai estar aberto para fazer esse tipo de configuração na nossa linha. Então, mudar algum componente, a gente já fez projetos aqui que a gente limpou bastante a placa, tirou bastante componente, porque ele só precisava de uma aplicação específica. Era só encaminhar para um determinado... chegar lá, tocar, baixo consumo de energia, discar para um ponto remoto. Não precisa de tanta coisa no equipamento. Então, a gente consegue trabalhar o projeto também de acordo com a demanda de vocês, né? A gente está aberto para esse tipo de projeto, de desenvolvimento. Vou deixar um espaço aberto agora aqui para perguntas e alguma participação, alguma dúvida que alguém tenha. Temos uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. O desbloqueio e abertura do porteiro pode ser feito pelos aparelhos IPs das residências? Sim. Você pode... Funciona de duas formas, né? Uma, quando a pessoa toca, ela toca numa central de monitoramento e a central faz a ligação pro apartamento para poder liberar, ou uma ligação direta para o apartamento. Como é que é o comando para abrir? É um comando ou CIP-info ou via RFC ali, você asterisco qualquer coisa, você vai abrir o portão. Então, se aquele aparelho, se no teu PBX você deu permissão para aquele aparelho mandar o comando, ele pode ser feito de qualquer ponto, não só da residência, né? Você pode fazer uma programação de que a pessoa discou para aquela casa.
chamou lá 5, 6 vezes, ninguém atendeu, você pode direcionar para um celular, por exemplo. E a pessoa do celular, sou fulano, cheguei aqui para entrar, do próprio celular, ela abre a porta para a pessoa poder fazer o acesso. Então, a forma de liberar é você que manda. Eu tenho desculpa que eu estou acostumado a fazer a apresentação para tem público, né? Então, quando eu fico um pouco perdido no webinar, porque eu não tenho retorno do áudio do pessoal. Aqui não sei se alguém mais tem alguma pergunta, pode ficar à vontade ali no link de ferramentas ali de perguntas e respostas. Temos mais uma aqui. Existe a facilidade de exibição de vídeo antes do desbloqueio? Existe a possibilidade de gravação de vídeo e voz do sistema? Se eu entendi bem, sim. É o seguinte, antes do desbloqueio, antes da abertura da porta, é tranquilo. Você pode receber a chamada, você vai ver o vídeo ali, você vai estar vendo a pessoa e você pode liberar ou não o sistema. Gravação de vídeo e voz, sim, se o teu PABX permitir isso. Lembra que o hardware ele recebe, ele vai encapsular o vídeo, vai fazer a videochamada. Se o teu PABX estiver gravando tudo, você vai conseguir gravar tudo. Foi uma boa pergunta porque me lembrou também uma coisa que você pode ser feito com esse os controles de acesso. Cada vez que você faz o acesso, ele grava isso no teu PABX. Então você pode usar aquele CDR ali como se fosse uma chamada ou controle de acesso para fazer isso. Pode usar um PABX local, sim, sendo IP. Pode usar o PABX local, sem problema nenhum. Pode estar na nuvem, pode estar dentro do condomínio ou da empresa, sem problema nenhum. Aquilo ali é um aparelho IP, então pode estar plugado em qualquer PABX IP sem problema nenhum. Você pode usar localmente na nuvem, aonde tiver. Tem mais uma pergunta aqui na rede. Posso usar um PABX IP local para essa facilidade? É isso aí, pode sim, sem problema nenhum. Qualquer lugar que tiver, o aparelho pode estar plugado no PABX dentro da empresa ou fora, sem problema nenhum. Qualquer um que falou SIP, que é o protocolo aí dos aparelhos IP, do porteiro também, pode ser plugado. Como até mostrei, inclusive nesse desenho aqui, você não precisa ter nenhum PABX para fazer isso, né? Cada tecla é programada para tocar em uma casa e você consegue fazer a comunicação ali até 9, 10 residências ali sem problema nenhum. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Essa solução é para todos os tipos de mercado, pequeno, médio e grande? Todos os tipos de mercado. Às vezes o pequeno se assusta um pouco com o impacto da mudança, né? O custo. Mas como as interfaces também, o gateway ele não é um equipamento tão caro, você consegue comparar ele a um PBX desse aí, é comum, que o pessoal está acostumado a instalar, um PBX desse com 4 troncos e 12 linhas aí de mercado. Então você consegue ter argumentos para o teu cliente de que, ó, eu vou te cobrar um pouquinho mais caro que o teu PBX aqui hoje, mas você vai ter várias funcionalidades que você hoje não tem, que você vai conseguir fazer esse direcionamento de chamada por outras rotas, vai conseguir receber isso no celular, vai conseguir transferir, vai conseguir usar o telefone de casa, você vai levar esse teu aparelho IP para casa e usar com um custo um pouco bacana ali, já batendo certo. Outra pergunta, o módulo de sobrevivência do MG300 precisa ser licenciado à parte? O módulo 2FXS, 2FXO não, sobrevivência elétrica ali, tirar da tomada, ele vai acoplar automaticamente. O recurso de sobrevivência é licenciamento, mas não é nada absurdo, é bem barato ali, coisa bem tranquilo de se fazer, porque também você não precisa colocar sobrevivência para todos os ramais, né? No MG ele tem uma limitação ali de 120 ramais em sobrevivência por equipamento, mas é bem tranquilo. E aqui tem mais uma pergunta. Até quantos atuadores é possível usar? Tá, imagino que seja os porteiros, né? Não tem... O limite é o teu PABX. Você pode ter vários porteiros, inclusive já vi alguns casos de ter o PABX local na empresa e ter, sei lá, 30 portas espalhadas pela empresa e cada porta ter o equipamentozinho ali fazendo o IP intercom ali na porta para fazer a liberação dessa porta e é o mesmo PABX que gerencia. Tem mais uma pergunta aqui. Existe essa solução com tarifação das chamadas? O custo como operador é sempre do cliente? O custo não precisa ser do cliente o custo, não. Eu já vi algumas
algumas empresas entregarem tudo, né? Ele cobra o serviço mensal lá, o valor fixo, e faz a terminação, parceria com uma operadora VoIP, parceria com uma outra empresa para fazer isso, mas não na verdade não é. Eu estou vendo a pergunta aqui do Patrick, que Isso, nesse caso é um porteiro equipamento por porta? que assim, o equipamento são dois modelos, né? O IP-UOL que tem 2 relés e o IP Intercom que tem um relé. Então, para cada dispositivo que você for acionar, tem que ter um porteiro desse ali para poder fazer o dispositivo. Já está em roadmap aqui, vou lançar uma surpresinha, uma caixa atuadora com mais relés. Então você vai conseguir vai conseguir abrir mais portas com um equipamento só. Mas o IP Intercom justamente foi feito para isso, para ficar com um custo menor, para você poder colocar em cada porta, né? Se as portas estiverem próximas ali, uma outra, até 50, 100 metros ali, você consegue usar um para cada duas. Mas se tiver a distância muito grande, tem que ser um na cada porta, assim, por enquanto. Sempre. Eu gosto sempre de falar por enquanto aqui, porque a gente sempre tem novidade. Então, a pergunta vem, aí eu falo, por enquanto sim, mas daqui um tempinho. Enquanto isso, eu estou ali mandando a mensagem para o pessoal do desenvolvimento para correr atrás e ver se consegue fazer isso rápido, para atender a solicitação de forma rápida. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A gente está dentro do prazo do tempo estipulado, em torno de 50 a 55 minutos de apresentação. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta, estamos aqui à disposição. E eu vou colocar aqui no chat o e-mail do Rafael Nahid, caso alguém queira entrar em contato para uma consulta específica, certo? E quero agradecer a tempo de vocês aí e espero a visita de vocês lá no Futuricom. Vai ser um prazer falar sobre os projetos e é só me chamar no canto ali que eu consigo. Opa, estou vendo mais uma perguntinha aqui do Henrique. O módulo de sobrevivência, aquele 2FX10 e 2FXO? Não. Mas se for sobrevivência ali dos ramais IP e tal, sim, você consegue. São licenças bem barato, não é nada absurdo, que não inviabiliza nada do projeto. O 2FXS, 2FXO não, ele é hardware mesmo. Puxou da tomada, ele vai fazer a comutação ali de um lado para o outro. Mas as licenças de sobrevivência dos outros aparelhos, aquela que você aponta o proxy, sim, mas é tranquilo, cara, o custo é bem baixo. Bom, novamente obrigado e espero vocês lá na Futuricom. Qualquer dúvida, qualquer projeto, qualquer coisa, o Santiago colocou meu e-mail aí, pode procurar, me chama, será um prazer sempre receber. Eu falo que eu adoro fazer esse tipo de achar solução para o cliente, né? Para mim é um prazer enorme fazer isso. Obrigado a todos. Eu coloquei aí, só um minutinho, tem aqui no chat, vamos ver. Estarei na Futuricom, beleza. Então, perfeito. Qualquer coisa, eu coloquei aí no chat o e-mail do Rafael Nahid, podem mandar diretamente qualquer consulta. Obrigado a todos pela participação, estamos à disposição. Eu te espero lá, André. Vamos lá. Até mais. Um abraço, até mais.